Capítulo 14. Agostinho, Pelágio e semi-pelagianismo. 1. Agostinho. Agostinho é uma figura imponente na história da Igreja. Ele serve como clímax do pensamento patrístico em latim e foi a influência dominante na Idade Média latina, a tal ponto que é chamado de o arquiteto da Idade Média. Agostinho continua sendo a maior influência na teologia, tanto para os católicos, especialmente em sua visão sobre a Igreja e os sacramentos, como para os protestantes, especialmente no que diz respeito à graça e à salvação. A. Vida. Nós conhecemos os fatos externos da vida de Agostinho e o desenvolvimento interior do seu pensamento mais do que qualquer outra pessoa no mundo antigo. Existe uma biografia feita por seu discípulo Possídio, bispo de Calama, que destaca as atividades diárias de Agostinho. Existe também a própria obra de Agostinho, Retratações, que mostra o seu desenvolvimento intelectual, pois ele enumera cerca de 95 obras, fornece o propósito e as circunstâncias sobre as quais cada uma delas fora escrita e acrescenta correções e explanações. De grande importância e influência são as Confissões de Agostinho, a primeira autobiografia espiritual no cristianismo. Confissão pode significar três coisas e provavelmente aqui significa todas as três. 1. Uma confissão de pecado. 2. Uma profissão de fé. E 3. Um louvor a Deus. Essa obra foi escrita como uma extensa oração a Deus. A obra Confissões tornou-se um clássico religioso por causa de sua análise penetrante sobre o pecado e a natureza humana, mas é também um excelente material de pesquisa para a psicologia da religião. Os livros de 1 a 9 são autobiográficos, louvando a Deus pelos livramentos passados na vida de Agostinho, apesar de seus próprios pecados. O livro 10 é epistemológico, sobre o conhecimento, o tempo, a memória e a Igreja. Os livros 11 a 13 são uma exegese alegórica de Gênesis 1, louvando a Deus em uma referência ao presente estado de Agostinho. Tendo encontrado Deus, ele gosta de redescobri-lo em todas as suas criaturas e nas Escrituras. Agostinho escreveu este clássico por volta do ano 400, 12 anos depois da morte de sua mãe, Mônica. Outros materiais de pesquisa incluem os numerosos escritos de Agostinho, especialmente suas cartas, que revelam um dos maiores intelectos de todos os tempos, trabalhando criativa e flexivelmente com tópicos de interesses perenes. A vida de Agostinho pode ser dividida em 5 períodos. 1. Infância, 354 a 370. Agostinho nasceu em Tagaste, uma pequena cidade comercial no norte da África. Sua mãe era cristã e tornou-se uma santa piedosa, porém supersticiosa e ambiciosa para o filho. Seu pai, Patrício, era membro da classe governante local, um pagão, porém fora batizado antes de sua morte. Agostinho recebeu uma educação cristã básica, mas não foi batizado quando ainda era jovem. 2. Período clássico, 370 a 375. Durante sua época de estudante, Agostinho foi convertido à filosofia em geral, mas não a uma filosofia em particular. O livro Hortêncio de Cícero, hoje perdido, foi seu primeiro ponto crítico de mudança intelectual. Encantado pelo latim clássico, Agostinho sentia repulsa da gramática e do estilo das antigas versões latinas da Bíblia. No início desse período, ele adquiriu uma concubina, a qual foi fiel e da qual teve um filho, Adeodato, presente de Deus. Após estudar em Madaura e Cartago, Agostinho lecionou em Tagaste e depois em Cartago. 3. Período maniqueísta, 375 a 382. Assim como muitos cristãos, Agostinho foi atraído pelo dualismo radical e pela religiosidade racional do maniqueísmo, que se apresentava como cristianismo para os intelectuais. Uma filosofia particularmente sedutora. Ela oferecia uma solução fácil para a questão do bem e do mal. Ele tornou-se um auditor naquela região, em contraste com os fiéis perfeitos, os eleitos. Agostinho, entretanto, começou a ter algumas dúvidas sobre o maniqueísmo e aguardava ansiosamente a chegada de Fausto,
que deveria responder às suas perguntas, mas fracassou em fazê-lo. A mágica e a astrologia então chamaram a atenção de Agostinho. A beleza do céu, considerada uma manifestação do divino, desviou-o do dualismo do maniqueísmo. Ele mudou-se do norte da África para Roma com a sua mãe. Embora desapontado com o maniqueísmo, ele não havia se desligado completamente do mesmo. Sendo jovem ainda em amadurecimento, percebeu que os estudantes de Roma comportavam-se melhor do que os do norte da África, mas eram piores na hora de pagar as mensalidades. 4. Período neoplatônico e catumênico, 382 a 389. Esse período de transição na vida de Agostinho é o menos claramente demarcado quanto ao início e ao fim. Aparentemente, ele passou por um breve período de ceticismo, o que não é de se surpreender, pois quando um sistema completo, como o maniqueísmo, começa a desmoronar, frequentemente a pessoa perde a fé por completo. Ele foi resgatado de suas dúvidas pelo neoplatonismo. O dualismo do maniqueísmo foi dissolvido no espiritualismo do neoplatonismo. Ele aprendeu de Plotino que todos os seres são bons e que existem realidades incorpóreas. Em 384, Agostinho foi nomeado professor de retórica em Milão, em parte pela influência de seus amigos maniqueístas em Roma, mas como uma curiosidade profissional do que qualquer outra, ele foi ouvir o orador público mais famoso da cidade, o bispo Ambrósio, fazer uma pregação. Com ele, Agostinho aprendeu uma interpretação mais respeitável das escrituras do que a que aprendera quando vivia no norte da África. O presbítero Simpliciano tomou Agostinho como seu projeto pessoal. Agostinho leu o comentário de Paulo, escrito por Mauro Vitorino, que havia se convertido em 355 no neoplatonismo para o cristianismo. Agostinho passou por uma conversão intelectual, mas ainda não por uma conversão moral. Foi necessário algum tempo para acertar sua situação com a concubina. Quando a mãe dele finalmente o convenceu a abandonar a concubina para que um casamento respeitável pudesse ser preparado, ele arranjou outra companheira dentro de 2 semanas. Sua futura esposa ainda era menor de idade. Depois desse fracasso de autocontrole sexual, Agostinho ouviu falar da vida austera de monges incultos que conseguiam controlar-se de forma que o Agostinho intelectual não conseguia. A conversão para ele, bem como para muito daquelas épocas, significava uma decisão para o tipo mais alto de cristianismo, o ascetismo. O problema agora se tornava não tanto de crença, mas de ação. A experiência de conversão de Agostinho ocorreu em 386. Enquanto agonizava no jardim de sua casa por causa de seus fracassos morais, ele ouviu uma criança na casa vizinha cantar repentinamente o refrão: Tole lege, pegue e leia. Havia um livro das cartas de Paulo em um banco, e Agostinho pegou e leu. Andemos honestamente como de dia, não em glutinarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissolações, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos capítulo 13, no verso 13 e 14. Foi como se o Senhor tivesse falado diretamente com Agostinho. Ele retirou-se para uma propriedade no campo para contemplar o cristianismo seriamente. Agostinho então se candidatou ao batismo, o qual recebeu de Ambrósio em domingo de Páscoa em 387. Ele havia encontrado o caminho de volta da fé da sua infância e deu costas para a sua carreira de oratória. Agostinho e sua mãe Mônica iniciaram a viagem de volta para o norte da África. Porém, Mônica morreu em Ostia enquanto aguardava transporte. A obra Confissões descreve em detalhes um tipo de conversão contemplativa. A linguagem ainda é tingida de elementos neoplatônicos, de forma que o relacionamento entre o neoplatonismo e o cristianismo nessa época da vida de Agostinho seja controverso. Não obstante, Agostinho havia encontrado a paz e a confiança no fato de que seu destino final era o Israel celestial de Deus. 5. Período eclesiástico, 389 a 430. Agostinho retornou para Tagaste e reuniu alguns amigos ao redor de uma comunidade monástica. Ele foi ordenado presbítero em 391 pela Igreja Católica de Hipona, uma cidade grandemente donatista, onde ele fazia as pregações porque o bispo era grego e não dominava o latim e o púnico fluentemente. Ele tornou-se bispo auxiliar em 395 e dentro de um ano o único bispo daquela comunidade.
Agostinho prosseguiu uma vida de comunidade monástica com seu clero, que posteriormente foi imitado por outros. A regra agostiniana é baseada em suas ideias e estilo de vida. Ele teve uma carreira episcopal extraordinariamente intensa. Muitas horas por dia eram gastas julgando e aconselhando aqueles que tinham disputas e problemas. Além disso, ele teve uma enorme produção literária. B. Obras. Já foram feitas referência às obras Retratações e Confissões de Agostinho, e as controvérsias discutidas a seguir, nas quais ele esteve enganjado, resultaram em algumas de suas mais polêmicas obras. Certa autoridade cita 113 livros e tratados de Agostinho, cerca de 250 cartas, algumas das quais são do mesmo tamanho dos tratados, e mais de 500 sermões. Talvez a melhor introdução ao pensamento de Agostinho, apesar de algumas frases descuidadas, seja o Enquiridio ou Fé, Esperança e Amor. A fé é uma exposição dos credos dos apóstolos, a esperança está resumida na oração do Senhor e o amor é resumido dos mandamentos. O livro de Agostinho sobre a doutrina cristã não é tanto um tratado da doutrina cristã, mas um tratamento da Bíblia, o que ele ensina, como é interpretada e como deve ser apresentada. Catequizando os indoutos, traz conselhos para a instrução aos curiosos quanto à fé cristã. Esta obra fornece uma forma longa e uma curta de um exemplo de instrução que toma a forma de uma pesquisa da história bíblica, dentro da qual o professor pode desenvolver qualquer ponto de especial interesse para o aluno. A obra Os Bens do Matrimônio, embora sustentasse a superioridade da virgindade no casamento, afirmava como benefício do casamento trazer filhos ao mundo, promover a fidelidade e ser um sacramento indissolúvel, simbolizando a união entre Cristo e a Igreja. Esse foi o livro-texto da teologia do casamento na Idade Média, assim como a obra de Jerônimo contra Joviniano foi o livro-texto do celibato. Agostinho é bem conhecido, depois de Confissões, por sua obra Cidade de Deus, o clímax da apologética cristã latina e o modelo para a Idade Média. Escrita entre 413 e 426, Cidade de Deus foi uma resposta ao saque de Roma em 410 por Alarico, líder do Gonos. Embora Roma não fosse mais a capital do império, a cidade era importante para todos como um símbolo do império. Os pagãos estavam dizendo que aquilo que havia acontecido em Roma era um castigo dos deuses da República por terem abandonado a adoração a eles. A obra cresceu, deixando de ser uma peça ocasional e tornando-se uma resposta apologética compreensível ao paganismo e oferecendo uma providência filosofia histórica baseada nas duas cidades, a cidade do mundo e a cidade celestial. A cidade de Deus, a questão da providência em relação ao Império Romano, provou ser muito reduzida como estrutura de referência para Agostinho, que passou a estudar a ação providencial de Deus em relação a toda a história humana. Os livros 1 a 10 são a parte negativa, apologética, um ataque ao paganismo, tratando de questões como: será que o cristianismo foi o responsável pela queda de Roma? Que poder espiritual presidiu sobre a ascensão de Roma? Será que algum sistema pagão tem alguma acusação séria contra o cristianismo, a verdadeira religião espiritual? Os livros 11 a 22 em Cidade de Deus são a parte positiva da filosofia histórica, explicando a origem, o progresso e o fim das duas cidades. O termo cidade foi ampliado para significar sociedade. Existem duas cidades, a dos justos, de Deus, a cidade celestial, e a dos ímpios, do diabo, a cidade terrena. Por meio do seu amor, os seres humanos se apegam a uma ou a outra, a Deus ou a si mesmo. As duas cidades são confundidas sempre, então estão em todos os lugares deste mundo e em constante batalha. Deus, por providência, prepara-se para a vitória da cidade celestial a ser consumada na plenitude dos tempos. O julgamento de Deus consiste em dar às pessoas o que elas mais amam, a vida com Ele ou a separação dele. Agostinho havia anteriormente esquematizado a história humana como antes da lei, debaixo da graça e em paz. Um esquema que ele também aplicou aos estágios do desenvolvimento espiritual do crente em particular, ou alternativamente como 7 períodos correspondentes à semana da criação. 5 períodos de história do Antigo Testamento, o período da Nova Aliança e o 7º como descanso milenar para os santos após a segunda vinda. Em Cidade de Deus, entretanto, Agostinho elaborou uma visão de história
que envolvia uma escatologia não milenar. Ele entendia os 1000 anos de Apocalipse 20, verso 3, 7, como uma figura simbólica para a era da Igreja ou para a plenitude da história humana. Essa interpretação amplamente suplantou a escatologia milenar literal no decorrer da Idade Média e além em grande parte da cristandade oriental. Assim como Confissões era a teologia experimentada na alma, a ação de Deus no indivíduo, Cidade de Deus era a teologia vivida na estrutura histórica da humanidade, a ação de Deus no mundo. Agostinho tratou as questões atuais de um ponto de vista tão nobre que a obra permanece como uma afirmação clássica da filosofia cristã, oferecendo visões profundas e originais aos problemas comuns da mente humana. Ele discorre sobre questões que ainda apresentam dilemas morais, estupro, aborto, suicídio. Ao declarar os princípios que orientam as relações cristãs com os reinos humanos, a análise de Agostinho, com frequência, torna-se praticamente tríplice: reino de Deus, reino de Satanás e reino dos homens. Isso levou, na leitura medieval da obra, a uma confusão das duas cidades com a Igreja e o Estado. Sobre a Trindade, a maior obra doutrinária de Agostinho, na qual ele deu uma formulação ocidental definitiva à doutrina da Trindade. Os livros 1 a 7 procuram estabelecer a doutrina segundo a Bíblia e responder às objeções. Os livros 8 a 15, de sobre a Trindade, exploram analogias da natureza humana, já que os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. A natureza trinitária de Deus está impressa nos seres humanos. Por exemplo, a mente consiste de 3 aspectos: memória, intelecto e vontade. Desenvolvendo a revelação bíblica de que Deus é amor, Agostinho hipostasia o amor como relacionamento eterno, o Espírito Santo, entre o Pai, que o ama, e o Filho, que é amado. Agostinho foi além das formulações orientais de uma maneira significativa, dando um conteúdo especial à terceira pessoa e assentado a base para enxergar-se a emanação do Espírito Santo como procedente do Pai e do Filho, e não simplesmente do Pai por intermédio do Filho, como nas fórmulas orientais. C. Controvérsia com donatistas. Os donatitas apresentaram o principal problema eclesiológico do episcopado de Agostinho, ocupando sua atenção especialmente entre 400 e 412. Desde a época de Constantino, o donatismo havia sido a igreja majoritária no norte da África, que era quase totalmente, nominalmente cristã. Ao fazer da santidade do clero a principal característica do cristianismo, os donatistas ficaram no meio caminho entre a visão primitiva de que todos os cristãos são santos e a visão posterior, iniciada por Agostinho, de que a santidade da igreja está em seus sacramentos. Eles questionavam: como pode um bispo dar nos sacramentos aquilo que ele não possui, santidade? O rigor moral dos donatistas, sua identificação ética com as populações nativas do norte da África e seu apelo aos pais da igreja norte-africana, Tertuliano e Cipriano, agravavam o trabalho de Agostinho. A princípio, a posição de Agostinho era ser moderado e amigável. Ele engajou-se em discussões na esperança de converter os donatistas e intercedeu em favor deles quando o governo imperialista os perseguiu. No final, achando esse método improdutivo, Agostinho assumiu a posição de que o governo deveria compeli-los a vir, apelando para a parábola de Jesus na festa do casamento. Esse fracasso em distinguir entre a igreja e o Estado cristianizado teve consequências muito infelizes posteriormente, pois esse trecho de Agostinho foi usado para justificar a Inquisição. Agostinho mesmo achava que essa política fora justificada. Todavia, porque muitos donatistas vieram para a igreja e seus filhos cresceram e tornaram-se fiéis católicos. Em resposta ao argumento donatista contra o clero católico e seus sacramentos, Agostinho desenvolveu a visão sacramental da ordenação e o caráter objetivo dos sacramentos que prevaleceram na cristandade ocidental até a Reforma. Agostinho argumentou que um selo real, um caráter indelével, era impresso na pessoa no batismo e na ordenação, desde que a pessoa tivesse a intenção de ser batizada ou ordenada e a ação correta fosse realizada e as palavras certas fossem pronunciadas, uma mudança era efetuada na pessoa. Esse entendimento foi mais tarde descrito pela frase
foi operado pela obra. Em outras palavras, pelo ato realizado, a obra foi consumada. Agostinho, então, fez da ordenação uma posse permanente do clero. Os sacramentos administrados por ele continuavam tendo validade, independentemente de seu caráter moral ou de sua fidelidade à Igreja, porque de forma fundamental era Deus quem estava fazendo a obra, e não o administrador humano. Essa visão tornou a ordenação um órgão não mais da comunidade, mas uma posse individual que podia ser exercitada à parte da congregação. Com respeito ao batismo, essa interpretação significativa que o batismo era válido, independentemente de quem o realizasse, porque concedia um caráter objetivo. Enquanto donatistas radicais rebatizavam católicos que passavam por suas igrejas, o católico não rebatizava os donatistas. Em vez disso, por meio da imposição de mãos, eles reconciliavam-nos com a igreja. Essas práticas podem parecer desvalorizar o batismo católico e realmente Agostinho reconheceu que muitos católicos procuravam uma cobertura abrangente, recebendo tanto o batismo donatista quanto o católico, já que todos concordavam com o fato de que o batismo administrado pelos donatistas era válido. Agostinho resgatou o catolicismo romano, dizendo que os sacramentos administrados fora da igreja, embora tendo validade formal, tornavam-se realmente eficazes para a salvação somente em comunhão com a igreja. Os donatistas, ao manterem a dissidência, pareciam estar pecando contra o amor fraterno. Embora as pessoas batizadas pelos donatistas não parecessem ser rebatizadas, elas não poderiam ser salvas desde que mantivesse separação com a Igreja Católica. Uma conferência em Cartago reuniu 411 bispos de cada lado. Os donatistas não ficaram impressionados com os argumentos de Agostinho, e a tentativa de unificação fracassou. A tribuna imperial, todavia, declarou contra os donatistas, e um edito em 412 suprimiu o donatismo, mas não impôs a pena de morte. O movimento diminuiu, mas não desapareceu até a chegada dos muçulmanos no sétimo século. D. Controvérsia com pelagianos. Tanto o donatismo quanto o pelagianismo davam ênfase ao perfeccionismo humano em vez da graça divina, um da igreja e outro da natureza humana. Os resultados finais das controvérsias não foram como Agostinho intencionara, mas os seus escritos apoiaram a conformação da Igreja Católica, a sociedade exigente que marcou a transição entre o fim da antiguidade e o início do mundo medieval. No caso dos donatistas, Agostinho preparou-se para o fim da visão separativista da Igreja em favor da visão católica da Igreja. No caso dos pelagianitas, ele preparou-se para a rejeição dos velhos ideais da autonomia da ética e razão humana em favor da visão pessimista da moralidade humana desamparada. Assim como o donatismo foi importante para que Agostinho elaborasse o sacramento da ordenação e da natureza da Igreja, o pelagianismo foi importante para a elaboração do sacramento do batismo e da doutrina do pecado original. Em relação ao último, Agostinho argumentou que o batismo concede um caráter indelével, no qual não há possibilidade de ser acusado do pecado de Adão. Por seu próprio caráter, o ascetismo levava as boas obras a sério e, como defendido por Pelágio, levantavam questões de livre-arbítrio, pecado original, graça e predestinação. O pelagianismo tem sido considerado a grande heresia no Ocidente, comparável em significância com o arianismo no Oriente. O pelagianismo assemelha-se à controvérsia ariana no ponto em que ambos tinham interesse soteriológico, o arianismo do lado divino e o pelagianismo do ponto de vista humano. Quase equivalente a uma das leis da história da Igreja é a retomada da heresia em nome da ortodoxia. Relatou-se a insistência de Ario sobre a diferença entre o Pai e o Filho na formulação trinitária final. E, embora nenhum documento doutrinado comparável tenha resultado do pelagianismo, o ponto de vista dominante que surgiu mantinha sua ênfase na necessidade das boas obras, enquanto afirmava a doutrina de Agostinho da prioridade da graça divina. Agostinho começou a opor-se a Pelágio e a seus companheiros por volta de 412 e escreveu sobre o assunto até a sua morte em 430. Ele passou por 3 estágios em seu pensamento em relação ao livre-arbítrio humano. 1.
Relativa à superação do maniqueísmo, Agostinho pôde afirmar: escolherei neste dia a quem servireis. Os maniqueístas defendiam uma visão fatalista. Eles eram os eleitos predeterminados para ver a verdade. Agostinho opunha-se a eles como a posição cristã mais antiga, que enfatizava o livre-arbítrio com respeito à fé. O indivíduo toma a própria decisão quanto à salvação. Do neoplatonismo, Agostinho pegou emprestada a imagem da atração do maior bem, dirigindo o arbítrio humano como uma forma de vencer o fatalismo. 2. Em segundo lugar, Agostinho pôde dizer: é o mesmo Deus que opera tudo em nós, mas em nenhum lugar disse que Deus é quem crê tudo em todos. Que creiamos bem depende de nós. Que tudo nos irá bem depende dele. A fé é uma resposta humana, mas a santificação pertence ao Espírito Santo. 3. Por volta de 396, passou para a posição da predestinação. A fé também é dada por Deus. Deus está trabalhando em você, capacitando-o a desejar e a trabalhar. Isso encontrou expressão em uma declaração em Confissões, a qual Pelágio fez esta exceção: dê o que você ordena, ordene o que você deseja. Logo, Agostinho internalizou e individualizou a doutrina hebraica do povo escolhido. Antes que alguém se chegue a Deus, é necessário haver uma predisposição para fazê-lo, e isso Deus dá. Só nos estágios posteriores da controvérsia pelagiana foi que Agostinho encontrou adversários de primeira classe. Eles empurravam-no para posições tão extremas que a igreja dispersa daquela época não o seguiu. Mais do que os comentaristas de Paulo do IV século, Agostinho explorou o conflito entre a lei e a graça e sondou a profundidade do pecado não só como atos errados, mas como algo da natureza humana. Os pontos de vista antipelagianos de Agostinho podem ser enumerados das seguintes formas: 1. Adão, criado à imagem de Deus, possuía senhorio sobre a criação, razão e capacidade de viver com Eva sem luxúria. Mesmo no paraíso, ele tinha um corpo carnal, não apenas um corpo de ressurreição, como diziam os pais orientais. Além do mais, tinha uma graça superabundante que o capacitava a escolher o bem. 2. Essa graça que dava a possibilidade de viver sem pecado foi removida quando Adão não exercitou o dom e, em vez disso, escolheu o pecado. Toda a raça humana foi envolvida na queda e, como resultado desse pecado original, tornou-se uma massa corrupta. 3. A transmissão do pecado original a todos os seres humanos está associada à geração sexual. Agostinho viu o impulso sexual como a principal expressão de concupiscências, que pode ser definida como a ambição pelo poder, o desejo de controle, ou mais simplesmente a fraqueza da vontade que resultou da queda. 4. Muitas coisas contribuíram para os pontos de vista geralmente negativos de Agostinho sobre o sexo. Jesus e Paulo foram solteiros, o sexo era importante nos cultos pagãos. Agostinho não fora capaz de controlar seus próprios impulsos sexuais e alguns desejos e respostas sexuais são involuntários. Esses fatores fizeram do sexo a forma mais notável de concupiscência. Não obstante, o mal não era a sexualidade em si, como no maniqueísmo, mas a falta de controle. 5. Depois da queda, a vontade humana não foi implementada, porque a natureza caída inclina a vontade em direção ao pecado e para longe de Deus. A vontade humana é dirigida por aquilo que lhe dá prazer, e esse prazer escapa do autocontrole. Logo, há a necessidade de uma atividade sobrenatural da graça, não só para ajudar o arbítrio, como os pais gregos diriam, mas também para restaurar o livre-arbítrio. 6. A graça não só direciona a pessoa para a salvação, mas também dá perseverança. Logo, todos os meios de salvação são absolutamente gratuitos. 7. A predestinação dos eleitos à fé. A santidade e a glória eterna não é só a presciência de Deus, mas é baseada na escolha benevolente de Deus. Embora, sobre o livre-arbítrio, Agostinho tenha argumentado sobre a presciência de Deus não determina os contingentes futuros, a doutrina da predestinação envolvia a conclusão de que ela o fazia. Os não eleitos são abandonados no caminho da perdição, seu estado natural sem a benévola intervenção de Deus. 8. Como um ato pessoal de Deus, essa predestinação é diferente do antigo fatalismo,
que era impessoal, mas também é diferente da ênfase mais antiga da Igreja sobre o livre-arbítrio humano. A história pode ser resumida em 3 períodos: capazes de não pecar, Adão no paraíso; incapazes de não pecar, a condição humana após a queda; e incapazes de pecar, o estado celestial. 9. A vontade de Deus de salvar a todos refere-se aos eleitos, portanto, o número de salvos é limitado. Agostinho insistia no batismo de crianças, porque cada pessoa faz parte de uma massa de perdição. O batismo remove a culpa do pecado original, mas não a fraqueza que ela transmite. Logo, a necessidade da graça sustentadora para transmitir a perseverança na fé aos eleitos. Pelágio não via necessidade de batizar crianças, mas estava disposto a conformar-se com o costume da igreja. Agostinho usava a prática do batismo infantil para argumentar sobre o pecado original. O batismo era para o perdão dos pecados, já que a criança ainda não havia cometido pecado algum, então o perdão tinha que ser pelo pecado associado à natureza humana caída. Assim, Agostinho teve sua doutrina implícita na prática da igreja, mesmo que tenha encontrado poucos antecessores que ensinassem o seu ponto de vista sobre o pecado original e a falta de livre-arbítrio em relação à salvação. A relação entre o batismo infantil e o pecado original ilustra uma ocorrência frequente na história religiosa, isto é, a prática precede a justificação doutrinária para tal. A graça, para Agostinho, era mais que um conteúdo soteriológico. Ela também era importante para a epistemologia. Os seres humanos são incapazes de ver e conhecer a Deus, não só por causa de sua pecaminosidade, mas também por causa da condição de seres criados e das limitações do tempo. De modo consequente, a revelação é necessária para se conhecer a Deus, e o efeito da graça sobre a razão é primariamente revelador. O modelo de toda revelação é a humanização, na qual Jesus Cristo, sem humilhação, conformou sua natureza divina à condição humana. O esclarecimento que torna esse conhecimento possível é uma infusão da divina graça. Isso ocorre não só na salvação, mas também na pregação e nos sacramentos, cuja eficácia deriva de Cristo atuando neles. Por seu gênio indubitável e todas as suas relações positivas, Agostinho tem sido uma influência problemática no cristianismo ocidental em diversas áreas. 1. A identificação por Agostinho da sexualidade com a queda e a transmissão do pecado original tem trazido uma visão doentia e negativa quanto à sexualidade. 2. Sua objetificação da graça, muito ligada aos sacramentos, forneceu a informação para a reforma protestante de que a graça tinha um sentido bíblico diferente. 3. No fim da vida, sua ênfase na eleição individual trouxe uma ansiedade sobre a predestinação do pensamento religioso ocidental. 2. Pelágio e Celeste. Pelágio nasceu em 350 na Grã-Bretanha. O pai dele era um médico que acompanhava os burocratas dali e havia se casado com uma celta. Ambos eram cristãos e tinham altas pretensões para o filho, que era uma figura exigente. Em 390, Pelágio já estava em Roma, onde foi estudar direito, onde foi batizado. Ele adquiriu influência como reformador moral e diretor espiritual. Embora sendo um ascético quanto à frouxidão da vida cristã em Roma, ele não defendia um afastamento do meio da sociedade. Pelágio tinha uma boa base sobre os clássicos e os primeiros pais da igreja, mas era especialmente bem fundamentado na Bíblia. Ali ele encontrou ideias como livre-arbítrio, conduta moral, fazer a vontade do Pai, boas obras, seguir o exemplo de Jesus Cristo e um sistema de recompensa e castigo. Pelágio distinguia capacidade, vontade e ação. A graça aplicava-se apenas à primeira, como a criação de Deus. Vontade e ação estão completamente sob o poder humano. Assim, ele posicionou a graça nas coisas externas a nós, na lei e no ensino de Jesus Cristo, no perdão e no exemplo de Cristo. Pelágio não era um teólogo, muito menos um místico. Ao contrário, ele era um moralista. A visão dele pode ser resumida na seguinte declaração: confessamos que o homem sempre tem livre-arbítrio. Deus, o Pai de toda justiça, não faz exceção de pessoas e não exige o impossível. A perfeição humana é possível, portanto, é obrigatória. Duas circunstâncias tornam necessário tratar Pelágio e seu seguidor Celeste em conjunto.
Existe uma considerável disputa sobre a autenticidade de alguns escritos de Pelágio, sendo a mais importante de suas obras reconhecidas exposições das três cartas paulinas. Desta forma, é difícil distinguir entre a visão dele e a de seus companheiros. Além do mais, a controvérsia que se desenvolveu a partir da propagação das ideias dele no norte da África por Celeste permite a identificação daquilo que os adversários achavam questionável nesse ensinamento. Pelágio saiu de Roma em 410 com outros refugiados do Visigodo e suas ideias provocaram uma acentuada reação no norte da África por causa da forma ousada e extrema que Celestio as apresentava. Em 411, a igreja de Cartago rejeitou Celestio para a ordenação e condenou-o por seus ensinamentos. Dois aspectos foram particularmente apontados: seu ensinamento de que o pecado de Adão e Eva afetou somente os dois, e seu ensinamento de que uma criança recém-nascida está no mesmo estado que Adão antes da queda. Então, uma criancinha sem batismo tem a vida eterna, mas Celestio e Pelágio aceitavam a prática da igreja do batismo infantil para perdão dos pecados, mas não pelo pecado transmitido. Outros ensinamentos de Celestio que era controverso são: Adão foi criado como mortal e teria morrido mesmo que não tivesse pecado. A lei, bem como o evangelho, conduz ao reino dos céus. Antes da vinda de Jesus Cristo, houve pessoas que viveram sem pecar. E a raça toda não morre por causa do pecado de Adão e Eva, nem ressuscita por causa da ressurreição de Cristo. A conclusão desses ensinamentos era que a pessoa podia viver sem pecados e observar todos os mandamentos de Deus. Celeste mudou-se para Sicília e Pelágio saiu da Palestina. Agostinho iniciou uma refutação formal direcionada especificamente a Pelágio. Em uma conferência em Jerusalém, Pelágio defendeu-se com sucesso, mas Jerônimo, com incentivo de Agostinho, começou a escrever o diálogo contra os pelagianos. Os teólogos orientais, entretanto, estavam dispostos a dar mais atenção ao livre-arbítrio e às ações humanas, e um concílio em Dióspolis, na Lida, em 415, declarou Pelágio e Celestio ortodoxos. Os norte-africanos eram de opinião diferente e um concílio em Cartago, em 416, convidou o bispo de Roma a condenar Pelágio. Inocêncio I, em 417, confirmou a condenação dele. Com reação, Pelágio escreveu seu Libellus Fidei, Livro da Fé, a Inocêncio I. O novo bispo de Roma, Zósimo, um grego mais favorável a Pelágio, restabeleceu-o em 417. Enfurecidos, os bispos norte-africanos aprovaram 9 cânones relacionados ao pelagianismo em um concílio em Cartago no ano 418. 3 cânones eram sobre o pecado original, declarando um anátema sobre aqueles que dizem que a morte não é resultado do pecado de Adão, sobre aqueles que dizem que um recém-nascido não está condenado ao castigo eterno por aquilo que foi herdado de Adão, e sobre aqueles que reivindicam uma distinção entre o reino dos céus e a vida eterna. Os pelagianos faziam uma distinção a fim de evitar os argumentos de João 3,5 sobre a necessidade do batismo dos recém-nascidos para que recebessem a vida eterna. 3 cânones eram referentes à graça, anatematizando aqueles que dizem que a graça somente traz remissão para os pecados passados. Aqueles que dizem que a graça não nos auxilia na compreensão, Agostinho dizia que a graça nos capacita a conhecer e a desejar o que é certo. Pelágio, porém, permitia apenas uma graça exterior. E aqueles que dizem que a graça apenas nos ajuda a realizar mais facilmente aquilo que fazemos. Os últimos 3 cânones sobre o pecado pronunciavam uma anátema sobre aqueles que dizem que 1 João 1,8 confessa o pecado apenas por humildade, pois aqueles que dizem que o pedido na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, aplica-se apenas à congregação e não necessariamente ao indivíduo, e sobre aqueles que pronunciam essa frase por humildade e não de modo verdadeiro. Nesse momento, o Estado interviu e o imperador Honório, em 418, baniu Pelágio e seus seguidores. Zósimo seguiu o exemplo, excomungando Pelágio e Celeste. Pelágio logo saiu de cena. Contudo, 18 bispos italianos recusaram-se a assinar a condenação de Zósimo contra Pelágio, e Juliano de Eclano assumiu a liderança da posição pelagiana.
Juliano e seus companheiros defenderam sua posição a favor da criação, do casamento, da lei de Deus, do livre-arbítrio e dos méritos das pessoas santas do passado. O Concílio de Éfeso, em 431, em sua carta ao Papa Celestino, confirmou as exonerações de Celestio, Pelágio e Juliano e outros pelagianos, de forma que, enquanto Alexandria estava conseguindo o que queria em relação a Nestória, Roma estava alcançando o que queria em relação a Pelágio. 3. Semi-pelagianismo. O termo semi-pelagianismo é um tanto impróprio, pois as pessoas incluídas nesse rótulo não tiveram a ver com Pelágio, assim como o que foi chamado de semi-arianismo. Pelo rigoroso ponto de vista niceno, era mais claramente a ortodoxia geral do pensamento oriental sobre a Trindade, assim também o que foi chamado de semi-pelagianismo, pelo rigoroso ponto de vista agostiniano, era uma formulação ocidental da ortodoxia cristã geral sobre a natureza humana. A primeira fase da controvérsia pelagiana foi a controvérsia de Agostinho com Pelágio e depois com Juliano de Eclano. A segunda fase já havia se iniciado antes da morte de Agostinho, quando em 427 seus escritos sobre a graça e a predestinação chegaram até Gália. Os monges do sul da Gália buscavam meio termo entre aquilo que enxergavam como extremos do pelagianismo, a limitação da graça aos dons da criação, e ao aspecto externos do exemplo e da morte de Jesus Cristo, e extremos de Agostinho, a limitação da liberdade humana e a extensão da vontade de Deus concernente à salvação. A principal figura intelectual do monasticismo no sul da Gália foi João Cassiano, abade de São Vítor de Massília, moderna Marsella. Nascido em Sítia em 365, Cassiano aderiu ao mosteiro em Belém e depois saiu para estudar o monasticismo no Egito. Depois de um tempo em Constantinopla, Cassiano estabeleceu-se no Ocidente. Ele fundou 2 mosteiros geminados, um para homem e outro para mulheres, em Marsella, e promoveu os ideais do ascetismo egípcio nesse novo ambiente. Ele tornou-se um importante teorista monástico e organizador de outras comunidades ascéticas na região, incluindo a mais antiga base nas ilhas de Lerrens. Além do mais, Cassiano produziu a primeira formulação dos 4 significados das Escrituras, que orientou a interpretação bíblica ao longo da Idade Média. Ele aplicou os 4 significados a Jerusalém. Historicamente, Jerusalém é a cidade dos judeus. Alegoricamente, é a Igreja de Cristo. Analogicamente, é a cidade celestial de Deus. E tropologicamente, é a alma humana. Cada passagem da Bíblia pode ser abordada desta forma quadrúpula para extrair ensinamentos relevantes. Certa formulação medieval afirmava: a letra ensina as coisas realizadas, a alegoria ensina no que se deve crer, o significado moral aquilo que você deve fazer, e a analogia qual é a sua meta. Nicolau de Lira, 1340. A exegese bíblica moderna já dispensou tudo, exceto o sentido histórico. Nesse processo, ela cortou o acesso às ricas teologias e espiritualidade patrísticas e medievais derivadas da meditação do texto bíblico. Cassiano apresentou seus próprios pontos de vista sobre a relação entre a graça e o livre-arbítrio em Conferências 13. Ele rejeitou o pelagianismo e também a predestinação de Agostinho, o particularismo da graça e o completo cativeiro da vontade. Ele defendia o paradoxo de que tudo é obra da graça de Deus. Todavia, tudo pode ser atribuído ao livre-arbítrio. A imagem divina e a liberdade humana foram enfraquecidas, porém não destruídas com a queda. Os homens estão doentes, mas não mortos. O homem não pode ajudar a si mesmo, mas pode desejar a ajuda e pode aceitá-la ou rejeitá-la quando oferecida. Tanto a vontade humana quanto a graça de Deus podem tomar a iniciativa na salvação do indivíduo. As histórias dos 2 cobradores de impostos nos evangelhos ilustram essas possibilidades. No caso de Zaqueu, a vontade determinou a conversão antes que o Senhor pronunciasse as palavras da graça. No caso de Mateus, o chamado e a graça do Senhor anteciparam a vontade. Teologicamente, Cassiano afirmava que cada início da salvação humana está fundamentado na graça de Deus. Contudo, ele argumentava que essa graça externa é suplementada pela graça interna, que age sobre a mente e sobre a vontade para efetuar a santificação. Ele também argumentava que Deus desejava a salvação de todos e que a predestinação está baseada na presciência daqueles que aceitam ou rejeitam a sua graça.
Além de Cassiano e de outros que articularam alguma alternativa para a teoria de Agostinho quanto à graça, havia também os conservadores que simplesmente reagiam contra a novidade do ensino de Agostinho. Um desses conservadores, Vicente de Lerres, salientou aquilo que era, segundo ele, deduções ilógicas e blasfemas da doutrina de Agostinho, isto é, que Deus seria o responsável pelo pecado e pela condenação. Vicente presumivelmente tinha em mente, pelo menos de forma parcial, a novidade dos ensinos de Agostinho, quando em sua obra Comonitório ele construiu a clássica afirmação da doutrina da tradição da Igreja Antiga. Como geralmente é o caso, essa formulação polida veio depois que a posição havia perdido sua validação. O apelo à tradição, pela razão da passagem do tempo, já não era mais viável. Em sua pesquisa sobre as prévias controvérsias doutrinárias da Igreja, a história de Vicente é um impressionante exemplo de uma história escrita pelos vencedores. Vicente declara que nós nos fortificamos na verdadeira fé, primeiro pela autoridade do cânon da Bíblia, segundo, a Bíblia deve ser interpretada pela tradição da Igreja, especialmente como está expressado nas decisões dos concílios ecumênicos. Se alguma questão ainda não foi abordada pelos concílios, a Bíblia deve ser interpretada pelo acordo dos pais da Igreja sobre o assunto. Em questão de fé, então, Vicente dizia que a Igreja Católica segue os princípios do ecumenismo, da antiguidade e do consenso. Vicente argumenta em um círculo, circunscrevendo tal consenso geral aos pais ortodoxos. Mesmo se alguém presumir que tal consenso possa ser alcançado, essa regra é limitada como guia, já que não lança luz alguma no caminho que está à frente, apenas naquele que já foi percorrido. Aliás, as igrejas que reivindicam seguir a autoridade das tradições como estabelecidas por Vicente não se saem tão bem, segundo os padrões dele. Embora elas expliquem que aquilo que preenche as condições deve ser aceito, isso não quer dizer que uma doutrina que não tem uma dessas características deve ser excluída. De modo óbvio, isso era exatamente o que Vicente queria excluir. Não obstante, a exposição de Vicente não permite o progresso no dogma. Pode haver desenvolvimento se o mesmo não envolver mudança na essência. Os primeiros estágios da controvérsia pelagiana haviam terminado, mas a questão não estava resolvida. O pelagianismo foi rejeitado, porém muitos não estavam satisfeitos com as formulações mais recentes de Agostinho. Tampouco os semi-pelagianos levaram a melhor, pois os agostinianos tiveram uma resposta dos críticos de Agostinho. Mas, imediatamente, outros problemas exigiam atenção. Os bárbaros estavam às portas.